Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o povo, o gado e a ovelha. A Bíblia possui muitas referências ao povo de Israel, a gado e a ovelhas. Nos nossos dias, tem gente que chama o povo de gado, principalmente quando seguem a determinados líderes políticos. Há uma referência muito especial a gado, quando José, filho de Jacó, foi levado para o Egito como escravo. José era um adolescente muito fiel a Deus e nele depositava sua fé, agindo de acordo com os princípios que seus pais lhe ensinaram. Após alguns anos no Egito, o faraó teve um sonho com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e 7 espigas de milho miúdas e queimadas, devorando 7 espigas bonitas e viçosas. E José, que estava preso, foi levado à presença do faraó para interpretar o seu sonho. Por causa das imagens das vacas e das espigas, José disse ao faraó que o sonho era um só, e porque as imagens se repetiram por 2 vezes, disse que esse sonho veio de Deus. E José complementou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas viçosas representavam 7 anos de fartura no Egito, e que as 7 magras e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome que ocorreriam no Egito. José disse ao faraó que ele deveria separar 1/5 de toda a colheita anual para prover nos próximos anos de fome que viriam. E assim fez o faraó, salvando o Egito por meio de José, que foi nomeado primeiro-ministro pelo faraó. José também salvou sua família quando subiram ao Egito, onde ele era a mais importante autoridade abaixo de faraó. E José orientou a sua família da seguinte forma, conforme se encontra em Gênesis 46:34. Então direis: meus servos foram homens de gado, e desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Essa foi a orientação que José deu aos seus irmãos e ao seu pai, Interessante que os egípcios desprezavam ovelhas e seus pastores, mas valorizavam muito o gado vacum e seus tocadores, como é descrito na Bíblia, gado vacum, que é a nossa vaca, A diferença entre o gado e a ovelha é que o gado era tocado pelos homens que cuidavam deles, mas as ovelhas eram pastoreadas, o que era muito diferente. O gado segue desenfreado, sem direção alguma, enquanto que as ovelhas são mantidas para se protegerem e serem protegidas pelos pastores dos animais ferozes. Essa é a diferença entre gado e ovelha. Animais ferozes e lobos também têm o significado de guias maldosos, de falsos pastores que não cuidam corretamente das ovelhas, deixando-as expostas a perigos. Porém, tanto o gado quanto as ovelhas eram levadas como oferta de sacrifício aos sacerdotes de Israel. Vejamos em Neemias 10:36. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Então, esse texto de Neemias lembra o dito do livro de Levíticos, sobre a forma de fazer sacrifícios com os primeiros filhos, que na verdade não era sacrifício, os filhos eram apenas ofertados ao Senhor, eram abençoados, e o gado e as ovelhas eram trazidas como sacrifício no altar, tanto do tabernáculo quanto do templo em Jerusalém. Por outro lado, nós temos uma palavra no livro de Jó, pronunciada por seu amigo Eliú, que diz que até o gado tinha algum discernimento dado por Deus. Vejamos lá em Jó 36:33. Eliú diz assim:
Deus nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado, acerca do temporal que sobe, né? Então esse ancião afirmou que até o gado discernia quando as chuvas estavam próximas, assim como o homem também, né? No entanto, Deus tem uma preferência por ovelhas, usando-as como representação daqueles a quem ama. Ezequiel 34:8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que portanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Ezequiel 34:8. Enquanto o gado apenas significava alimento e oferta de sacrifício, as ovelhas representavam os homens que eram amados por Deus. Na verdade, o Deus de Israel considerava muito importante o serviço dos pastores com os rebanhos, a ponto de prometer puni-los por exercerem com desdém e irresponsabilidade o seu ofício. Vejamos Jeremias 23, verso 1. O que o Senhor diz dos pastores: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, 1. A função do pastor de ovelhas era bem estabelecida por Deus, conforme ensinou o rei Salomão, né? E aqui o Senhor fala dos pastores, amargurado com os pastores que destruíam e dispersavam as ovelhas de Israel, dizia o Senhor, né? E Salomão diz assim, Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. É o que era a orientação que Salomão dava aos pastores de ovelhas, né? Então, um pastor precisa conhecer as suas ovelhas e colocar o coração sobre elas, ou seja, deve amá-las, como diz o rei Salomão. Um pastor que ama as suas ovelhas lhes dá suprimento e não retira, né? Um pastor de nossos dias que exige verdadeiros sacrifícios com entrega de grandes ovelhas, de dinheiros ou bens, está esfolando as suas ovelhas e não suprindo as suas ovelhas. Na semana passada, tivemos uma grande discussão no Brasil, né? Estou falando em maio de 2020, né? Na semana passada tivemos uma grande discussão no Brasil de certo pastor que estava trocando feijões por doações, com ofertas de R$100, R$500 e R$1.000 para cada grão de feijão, que prometia cura para esse maldito vírus chinês que é esse Covid-19, né? A imprensa chamou essas doações de compra de feijões mágicos. Certamente, esse não é um pastor que se preocupa com suas ovelhas, mas apenas em escalpelá-las, em tirar delas. Na verdade, ele não é um pastor, ele é um lobo disfarçado de pastor. É por causa dos pastores levianos de Israel que Deus prometeu em Ezequiel 34:15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então, quando o Senhor se fala de que faz as suas ovelhas repousar, a palavra repousar, a palavra descanso, está falando de salvação, que o Senhor daria salvação às suas ovelhas ao apacentá-las. Não é incrível que Deus tenha prometido ao povo de Israel que Ele mesmo o pastorearia pessoalmente? Isso por acaso realmente teria acontecido? Teria Deus pastoreado pessoalmente alguém? Sim, queridos, isso aconteceu da forma como Ele mesmo prometeu em Ezequiel 34:16. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. A ovelha desgarrada e quebrada desse texto é aquela que clama a Deus a sua insuficiência, que pede o socorro de Deus, ao contrário da ovelha gorda e forte, que não abre mão de seus conceitos para se humilhar diante de Deus. Queridos, a promessa de Deus pastorear pessoalmente os homens
se deu por meio de Jesus Cristo quando se encarnou entre nós. Ele mesmo nos lembrou, quando fala em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses pobres de que fala Jesus não são os pobres materiais, mas aqueles que se consideram frágeis, necessitados de Deus e humildes de coração. Em João capítulo 10, versos 3 e 4, Jesus ainda diz assim: a este o porteiro abre as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama-as pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você já é uma ovelha de Jesus? Você ouve a sua voz quando Ele chama? Jesus é teu pastor, queridos. Olha, Jesus, então Ele se diz o bom pastor, né, que abre as portas e as ovelhas entram por Ele, e Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, né? E Ele diz em João 10,12 que o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. João capítulo 10, versículo 12. No verso 14, Jesus diz assim: mas eu sou o bom pastor, que conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então Jesus é o bom pastor das ovelhas. Jesus é o bom pastor que desceu dos céus, né, para pastorear pessoalmente as suas ovelhas. Esse conhecimento de que Jesus fala não é o conhecimento intelectual, mas a intimidade que deve existir entre ele e suas ovelhas. Em João 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, diz o Senhor. Ouvir a voz de Jesus é obedecê-lo. No versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Amados, qual pastor está disposto a dar a sua vida por suas ovelhas? Jesus provou que Ele faz isso com a sua morte no Calvário. Provou e Ele fez, e Ele morreu por nós. E essa morte é morte que substitui o homem pecador naquela cruz. E todo o homem que aceita Jesus como pastor se rende a Ele, encontra pastagem, como uma ovelha submissa é protegida de animais ferozes. Jesus, portanto, não morreu pelo gado, queridos, mas por suas ovelhas, por aqueles que querem se tornar seus discípulos. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e Ele mais o fará e se torne o seu discípulo. Eu vou orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por nós, por ter vindo pessoalmente habitar conosco, como Deus prometeu no Velho Testamento. Muito obrigado, meu Deus. Agora, Senhor, abre o coração daquele que quer te conhecer, que precisa de conhecer, que precisa se tornar ovelha. E muda esse coração, Senhor. Tira o coração de pedra e põe o coração de carne. E aqueles que estão te procurando, que estão angustiados, Senhor, abre o coração, entra neles e faz uma vida nova, um mundo novo a essas vidas. Eu te peço e intercedo em nome de Jesus. Amém, Senhor.